Olá, meus alunos do oitavo ano, turma 81, turma 82, tudo bem com vocês? A gente está aqui para mais um encontro virtual. Lembrando que o risco está aumentando, né? A doença, o número de pessoas com contágio e com a doença tem aumentado, o número de pessoas infectadas tem aumentado também, por isso a gente pede sempre muito cuidado, né? Lavar muito as mãos, não ficar tocando e pondo a mão na boca, nos olhos, evitar as mucosas, né? Olhos, nariz, boca, evitar. Quando se toca alguma coisa, tem que se lavar para depois fazer esse tipo de contato, se vai querer coçar as vistas, alguma coisa nesse sentido. Bom, nós não vamos ficar falando de Covid, vamos ficar falando aqui de aula, né? O nosso último encontro virtual, nele nós falamos sobre os primeiros contatos dos europeus com os nativos daqui da América, com os índios. Falamos especificamente dos índios do Brasil. Só relembrando, né, o primeiro documento que descreve, que fala sobre o Brasil, uma espécie de certidão do nascimento do Brasil, é a carta do Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha é o escrivão que descreve com detalhes o primeiro contato entre o homem branco e o nativo. Esse nativo ele foi levado até a embarcação, né, até a caravela, e lá no contato com Cabral, o choque cultural já é deflagrado, né? Roupas. Homens brancos usavam roupas. Os nativos jamais tinham visto alguém vestido. E agora, eles que andavam nus vão ver alguém com roupa. Barba. Eles tinham barba, gente. Olha só, o homem branco tem barba. A pele do índio, a pele do nativo, era completamente lisa, o corpo tinha pouco pelo. O cabelo, aliás, era liso, escorrido, diferentemente do homem branco, que podia ter um cabelo crespo, que podia ter um cabelo loiro, que podia ter os olhos claros. Então, ali naquele primeiro contato já se percebe um choque, né? Uma diferenciação bastante grande. E o Pero Vaz de Caminha descreve muito bem isso na carta que ele escreve ao rei de Portugal, quando também ele fala da natureza. Aqui se plantando tudo dá. O que ele está querendo dizer? A terra é fértil, mas ele não fala em riqueza metálica. O único detalhe é quando o nativo vê um pingente lá de metal e aponta para a terra. Mas ninguém encontrou nada de metal na terra, pelo menos não no primeiro momento. Então, aí uma frustração. Uma frustração. Então, o primeiro documento sobre o Brasil é a Carta de Pero Vaz de Caminha. Mas é importante ressaltar que alguns dias depois deste contato entre nativo e o homem branco, um dos membros da expedição do Cabral é um religioso. E esse religioso, Frei Henrique Soares de Coimbra, ele em terra firme ordena que se erga uma cruz e em frente, junto àquele crucifixo, se eu não me engano, no dia 29 de abril de 1500, se celebra a primeira missa no Brasil. Frei Henrique Soares de Coimbra celebrando a primeira missa no Brasil. Por que eu estou dizendo isso? Para mostrar que a igreja é uma presente nas navegações. E por que ela é? Porque ela é entre uma, duas, três, ela é uma das patrocinadoras das grandes navegações. Igreja Católica, reis e burguesia. Os burgueses queriam o mercado consumidor e também queriam matérias-primas a mais. Os reis queriam aumentar os seus domínios. Enquanto isso, a igreja queria aumentar o seu poder através de um aumento do número de fiéis. Então, as terras com os índios poderiam vir a se tornar os novos cristãos, tão procurados pela Igreja Católica. A primeira missa no Brasil, ela também foi documentada, porém, mais de 300 anos depois, por um catarinense. Essa é uma tela famosa, ela já foi exposta em vários lugares do mundo. Eu tive aqui uma exposição aqui no Museu de Arte de Santa Catarina, e essa obra é do catarinense Vitor Meirelles. Veja o detalhe, ele bota até um índio, curiosamente assistindo à missa em cima de uma árvore, né? Enquanto que os outros portugueses cercam o Frei Henrique Soares de Coimbra e outros nativos assistem à missa de longe. Essa obra de Vitor Meirelles, de um pintor catarinense, manezinho, nativo aqui da Velha Desterro. Pois é, quem sabe vocês aí que têm os dons artísticos não podem desenvolver mais e fazer fama também. Aliás, a fama dele chegou ao imperador. Dom Pedro II contratou os serviços do catarinense
Vítor Meirelles para retratá-lo. E não é só o imperador Dom Pedro II, várias outras pessoas contrataram os serviços de Vítor Meirelles por isso, porque ele era muito bom no que fazia. Então, a primeira missa no Brasil, mais de 300 anos depois, retratada por um catarinense que não esteve na missa, mas no imaginário dele botou até detalhes, índio em cima das árvores, outros índios espiando, e a primeira missa sendo celebrada. Bom, pessoal, falando desses primeiros anos, os 30 primeiros anos são chamados de Brasil pré-colonial, antes da colonização. A colonização, de fato, ela só começa a partir de 1532, com a expedição colonizadora do Martim Afonso de Souza. Tá? Nesses 30 primeiros anos, o Brasil, como eu falava, ele não tinha nada que atraísse, ele não tinha metais preciosos. A única riqueza aqui encontrada era o pau-brasil. E o pau-brasil não despertou tanto interesse assim dos portugueses. Ele até tinha um valor comercial, mas não era o valor metálico, que dava muito mais lucro aos portugueses do que o pau-brasil. O pau-brasil ele servia para tingir tecido. As roupas dos nobres, quando coloridas, elas eram mais caras. E o pau-brasil ele tem uma pigmentação vermelha. Tanto o tronco quanto a seiva, eles são avermelhados. Tinha esse objetivo. Os portugueses não deram muita bola, mas outros vieram. Para cá vieram navios de bandeira holandesa, francesa, inglesa e até espanhola, que vieram saquear o nosso pau-brasil. Eram os piratas. A pirataria estava correndo solta. Os portugueses começaram então a fazer expedições exploradoras que vieram procurar riquezas, não encontraram as riquezas metálicas que eles sonhavam. Portanto, foi um fracasso. Fizeram depois, já que encontraram alguns, souberam de alguns piratas por aqui, fizeram as expedições guarda-costas, que viriam guardar a costa litorânea brasileira. Mas o Brasil tem um tamanho enorme, e esse tamanho enorme do território brasileiro faz com que os portugueses que estavam por aqui dando uma de guarda-costas não dessem conta do recado. Com isso, os portugueses vão começar no Brasil um processo de ocupação, trazer pessoas para morar. Se eu trouxer pessoas para morar, elas vão cuidar dessas terras e vão produzir nessas terras. Com esse objetivo, vieram, na expedição de Martim Afonso de Souza, pessoas para morar no Brasil. Aliás, a expedição do Martim Afonso de Souza, ela também veio para mapear, ela era exploradora, ela também veio para proteger, ela era guarda-costa, e ela também veio para povoar, para trazer pessoas para morar no Brasil. Portanto, ela era colonizadora. Começa assim um processo de colonização. Então, relembrando, o fracasso das expedições colonizadoras e exploradoras, a exploradora se dá porque não se encontra riqueza. A colonizadora se dá porque o Brasil é muito grande e os portugueses não podiam ser onipresentes, eles não podiam estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Se eu estou aqui em Santa Catarina cuidando do litoral catarinense, alguém pode estar roubando o Brasil ali no litoral paranaense ou ali no litoral paulista. Então, o que eu estou falando para vocês é uma forma de fazer vocês enxergarem que o tamanho do Brasil foi, sim, um grande problema. E como eu falava, esses contatos de portugueses com os nativos fizeram com que os portugueses percebessem que muitas coisas eram diferentes. Por exemplo, lá em Portugal, a escola era uma coisa rígida, séria. As pessoas tinham que ir à escola obrigatoriamente. A escola do branco é assim. As escolas dos curumins, quem eram os curumins? Os pequenos índiozinhos, elas eram diferentes. Eles aprendiam brincando, eles aprendiam no dia a dia. Uma menina, por exemplo, uma cunhazinha, uma menininha, ela brincava com uma bonequinha que tinha lá uns cabelos feitos de cipó, um corpo feito de madeira, e ela brincava com aquele neném. Ela estava aprendendo a ser mãe, ela estava aprendendo a trabalhar cuidando dos irmãos caçulas, dos irmãos menores. Então, elas aprendiam assim. Um menino também, um curuminzinho daqueles, um indinho daqueles bonitinho, ele podia estar caçando com um arco e flecha pequeno, caçando pequenos animais, talvez um calango, um ratazana, um lagartinho, que tem muito na costa do Nordeste, ou caçando, por exemplo, passarinhos. Eles também podiam fazer isso. Então, os nativos tinham uma maneira de aprender diferente, até porque o aprender deles era diferente. Eles viviam numa sociedade que a gente chama de comunidades primitivas, onde tudo era de todos. O homem era um elemento integrado à natureza. Não que ele fosse santo,
eles praticavam a queimada, a coivara, eles botavam fogo, eles, por exemplo, os homens, eles limpavam a plantação, a vegetação, tiravam os tocos e os troncos e botavam fogo, para depois semearem, para depois plantarem. Quando uma família plantava numa região e depois, se ela quisesse deixar aquela região e ir para um outro local, aquela terra poderia pertencer a outra família. Então eles não tinham esse apego, essa ligação à terra como nós temos. Eles tinham muita fartura e viviam, portanto, numa sociedade primitiva nesse sentido. Tá? O trabalho entre os nativos brasileiros, eles eram divididos pela idade e pelo sexo. Mulheres, por exemplo, elas faziam tecido, elas faziam alguns objetos, elas cuidavam das crianças, elas semeavam, elas raspavam a mandioca, elas produziam a farinha. E os homens? Os homens tinham que trabalhar na terra, tinham que preparar a terra, fazendo a coivara, tinham que, por exemplo, também caçar, e isso era um trabalho diferente do trabalho das mulheres. Outro fato é que as crianças trabalhavam, como eu falei para vocês, né? Ajudando na caça os meninos, ajudando nos trabalhos, nos afazeres domésticos das meninas, mas não era nada parecido com o homem branco. Havia ali, portanto, também um outro choque cultural. Então, pessoal, nos primeiros anos, o Brasil fica praticamente abandonado, os contatos são muito superficiais. A partir de 1530, o Brasil não fica abandonado, ele fica praticamente abandonado. Ele é visitado por piratas estrangeiros, franceses, ingleses, né? Como eu já falei, holandeses. E ele também é visitado por portugueses, mas não com tanta frequência. A frequência maior da presença do europeu se dá a partir de 1532, após a expedição de Martim Afonso de Souza. Aliás, isso já é assunto da colonização, já num próximo encontro nosso. Espero que tenham gostado, espero que vocês acessem cada vez mais aí os sites, os livros, para lerem, para complementarem os conteúdos, porque de tudo isso depende o aprendizado de vocês, pelo menos por enquanto. Outro fato, gente, convide os amigos a participarem, a fazerem as atividades. É por essas atividades que nós vamos ter um ano validado ou não. Então é muito importante estar fazendo as atividades todas. Se tiverem algum colega de vocês que tiver problema com a internet, que venha até a escola, que pegue o seu material, né, presencial, ali, o material físico, responda, que depois a gente vai corrigir e entregar quando voltar à nossa vida normal, e espero que seja em breve. Novamente, saudade de vocês, um grande beijo e até o nosso próximo encontro.